Doutor Valdir descobre que Jeremias matou Fausto. Doutor Valdir diz não ter como ajudar Jeremias. Jeremias será preso. Casamento de Bruno e Luana, fique até o final e saiba tudo final. Resumo dos últimos capítulos de Rei do Gado que ocorrerá entre 22 a 26 de maio, segunda-feira, 22 de maio, Jeremias se nega a ler a carta de Otávio. Lia diz que Aparício está gostando de cuidar do gado. Bruno tem medo de Luana virar uma madame. Leia diz ao advogado que faz qualquer coisa para livrar Marcos. O advogado diz a Leia que a imprensa está sabendo do caso. O dono da fazenda combina com os capangas sobre a entrada dos sem-terras. Chiquita entrega ao senador os discursos de Caxias. Os sem-terras entram na fazenda. Luana se assusta ao ver Rafael brincando com seu filho. Donana sente falta de Uerê. Zé do Araguaia mostra sua marca para Donana. Delegado de Minas vai à casa de Jeremias e devolve sua espingarda. Doutor Valdir diz que sabe que Jeremias matou Fausto. Regino apresenta os líderes do acampamento que ficarão na fazenda. O fazendeiro conta sua história. A professora conta para Jacira que a invasão deu certo. Os capangas do fazendeiro tramam contra os sem-terra. Bruno fica apreensivo com as respostas de Marcos. Marcos brinca com o juiz. Geraldino é chamado para o interrogatório. O próximo a ser chamado é o detetive Clovis. Ele diz toda a verdade sobre Ralph e Leia. Liliana vai à mansão para saber sobre o julgamento. Jeremias explica para Giacomo o ódio entre os Bednazi e os Mezengas. O advogado de defesa interroga Clovis. Liliana se desespera com a demora das notícias e decide ir embora. Bruno explica para Lia os procedimentos do julgamento. O julgamento recomeça. Terça-feira, 23 de maio. Emoções finais. Marita é chamada para o interrogatório e diz que Ralph era seu marido. Marita nega ter certeza que Ralph está morto. Suzane é a próxima a ser interrogada. Jeremias diz a Judite que quer levá-la para a casa do seu pai. Suzane conta o que houve no iate. Suzane afirma que Ralph parecia morto quando os capangas de seu marido largaram na praia. Bruno fica esperançoso após o depoimento de Suzane. Clovis e Marita discutem. Dimas e Júlia se preocupam com Bruno e Lia. Leia é chamada para depor. O advogado de Marcos pede para o juiz liberar Leia, mas o promotor reclama e o juiz deixa o promotor interrogá-la. Leia diz não saber se Ralph está realmente morto. Marcos se desespera quando o promotor pergunta se ele sabia do romance de Leia e Ralph. Luana vê Dimas e Júlia dormindo juntos no sofá. O advogado de Marcos diz a Bruno e Lia que vai ser difícil reverter a situação após o descontrole de Marcos. Luana liga para Zé do Araguaia para dar as notícias. Liliana chega na mansão. O promotor faz seu discurso para o júri incriminando Marcos. Jeremias descobre que o dono da fazenda que era do seu pai não quer vender a fazenda. Começa o discurso do advogado de defesa. Ele tenta colocar a dúvida de que Ralph está vivo. O advogado pede aos jurados que só o acusem por ocultação de cadáver com pena de 1 a 3 anos. Bruno, Leia e Lia se desesperam. O juiz retorna ao plenário para dar a sentença de Marcos. Marcos é inocentado da acusação de homicídio. O júri acusa Marcos por ocultação de cadáver. Por ser réu primário, Marcos só irá cumprir as medidas preventivas. Marcos comemora e abraça sua mãe. Quarta-feira, 24 de maio. Antepenúltimo capítulo. Marcos e Bruno chegam ao Araguaia. Zé e Donana comemoram. Marcos e Bruno lembram de quando Marcos era pequeno. Zé do Araguaia diz que marcou os bois. Liliana e Rosa comemoram a liberdade de Marcos. Aparício e Zé Bento conversam sobre o sucesso de Saracura. Aparício mostra sua nova composição para Zé Bento. Bruno conta para Marcos sua promessa. Bruno pergunta se Marcos está preparado para herdar as fazendas e os bois de seu pai. Jeremias e Giacomo conversam sobre ele ir embora. Jeremias fala para Judite que eles vão para a Itália. Bruno e Marcos voltam para Ribeirão Preto.
Donana se preocupa com a promessa de Bruno. Bruno descobre que há outro comprador de olho na fazenda. Marcos pede a Liliana em casamento e conta que é o novo rei do gado. Liliana conta para Marcos que sua mãe está namorando. Liliana arruma as malas para ir embora com Marcos. Jeremias descobre que há outro interessado na fazenda. Jeremias e Giuseppe combinam uma viagem para a antiga fazenda dos Berdinazzi e dos Mezengas. Bruno e Marcos também embarcam para o mesmo destino. Judite fala para Rafaela que Jeremias não quer falar com ela. Jacira enfrenta problemas com os sem terra. Chiquita explica como funciona o governo. Jacira assume o lugar de Regino na luta pelas terras. O Herê briga na escola. Leia bebe com Marita e lhe propõe um negócio. Suzane enfrenta problemas na empresa e ameaça contar segredos dos executivos. Bruno conta para Luana que Jeremias comprou as terras que foram dos Mezenga. Jeremias conta para Judite que Bruno comprou as terras que foram dos Berdinazzi. Quinta-feira, 25 de maio. Penúltimo capítulo. Bruno e Jeremias visitam as suas fazendas. Bruno arruma a sede da fazenda e espera por Luana. Marcos liga para Lia e conta sobre a nova fazenda. Lia conta que ela e Aparício estão trabalhando na fazenda. Jeremias também limpa a sede da fazenda para receber Judite. O dono da venda atende Bruno e fala que a fazenda dele é mal assombrada. Judite gosta da fazenda e Giuseppe os deixa sozinhos. Luana chega na fazenda e Bruno comemora. Marcos assume os negócios e descobre que Rafaela está vendendo os bois. O Herê se queixa da comida de Liliana. Judite e Jeremias visitam Bruno e Luana. Bruno e Jeremias discutem. Judite conhece o filho de Bruno e Luana. Jeremias volta para casa revoltado e Judite fala que Luana está feliz na casa. Bruno diz para Luana que vai resolver o assunto com Jeremias. Jeremias vê o irmão no cafezal e conta para Judite. Luana sente a presença da avó ao seu lado. Bruno pensa em procurar a medalha enterrada no meio do cafezal. Sexta-feira, 26 de maio, último capítulo. Júlia conta para Marcos que sentiu algo estranho na nova casa de Luana e Bruno. Bruno sonha toda noite com a medalha. Luana diz para Bruno que viu seu pai ao lado do filho. Jeremias fica assustado com o antigo rádio. Bruno procura pela medalha. Judite se preocupa com Jeremias. Bruno encontra a medalha e se emociona. Bruno diz para Luana que vai dar a medalha para Jeremias. Bruno entrega a medalha. Jeremias o chama de filho e o convida para entrar na sua casa. Jeremias diz que quer acabar com as brigas e derrubar a cerca que divide as fazendas. Eles se entendem e Jeremias e Judite visitam Luana e o bebê. Jeremias se emociona ao entrar na casa. Bruno se casa com Luana e faz uma grande festa. Se você gostou do conteúdo, vou te pedir um favor, se torne um inscrito nosso, em troca você vai ficar por dentro das suas novelas favoritas, mas para isso acontecer, você deve ativar o sininho, deixa um joinha e um comentário sobre o que você gostaria de ver aqui. Te espero amanhã, Deus abençoe sua semana.